O Via Justiça de hoje é sobre a campanha Conte Até 10, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público para conter os crimes de impulso e por motivo fútil no Brasil. Participam do programa o juiz José Martinho Nunes Coelho, ex-titular da Terceira Vara Criminal de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Leonardo Marinho, professor da PUC e da UFMG. Vamos iniciar este bloco com a opinião das pessoas sobre o tema do nosso programa de hoje. Nós fomos às ruas e perguntamos: grande parte dos crimes no Brasil é cometida por impulso ou por motivo fútil? Como você explica a banalização da violência no país? É uma questão de cultura, né? Assim, na minha opinião, que a banalização existe mesmo. E a questão é que os jovens hoje em dia estão banalizando tudo, não só o crime, como as drogas, o sexo. Infelizmente, a cultura que a gente vive hoje em dia no país é uma cultura péssima e que só tende a piorar. As pessoas fazem as coisas pensando que não vai ser punido, ou seja, faço e fica por isso mesmo. Não corro risco nenhum de ser punido. A lei não está agindo hoje em dia. Eles agem pela raiva, impulso, violência na hora e não pensam na consequência depois. Eles acham que a justiça não vai ser punida depois. Você não pode sair à noite, você não pode conversar com qualquer pessoa. Você vive de muros, né? Alarmes, mas faz parte do nosso Brasil. Doutor Zé Martinho, a opinião do senhor sobre a fala popular, destacando que uma pessoa ali culpou os jovens, responsabilizou a juventude, né? E também, pelo que nós vimos ali, parece que é a sensação da impunidade. Como é que o senhor comenta isso? Bom, a questão dos jovens, os jovens não fazem nada, na verdade, a participante, ela diz que os jovens é que são culpados. Não, acho que o culpado é toda a sociedade brasileira. O jovem faz parte da sociedade. Se o jovem age está assimilando essa cultura, está recebendo isso está vindo de alguém para ele, está vindo de algum lugar. E é da própria sociedade em que ele vive. E a questão da impunidade está bem difundido no Brasil de hoje, que o problema maior nosso é de impunidade. E impunidade em todo sentido, não só na área criminal. Nós temos um problema sério no direito penal brasileiro. O doutor Leonardo Marinho pode falar isso muito melhor, que ele vive na academia o dia a dia, cientificamente estudando sobre isso, mas nós temos um problema sério no direito penal brasileiro, que é paradigma. É realmente muito difícil da sociedade entender por que um ladrão de galinha vai para a cadeia e por que um homicida, muitas vezes, pode ser beneficiado com penalização diferente da prisão. Como é que o senhor comenta a fala popular, doutor Marinho? Eu fico preocupado em colocar a culpa na juventude. Acho que a juventude está numa fase de vida ainda de recepção de valores, de aprendizado, para poder se estruturar aí para toda uma vida que está por vir. E também me preocupa um pouco a fala um pouco desanimada da última entrevistada, em que falece a realidade brasileira, ou seja, estamos nos rendendo a essa realidade de algum modo, sem força para poder lutar contra ela. Quais são as complicações penais dos chamados crimes por motivo fútil, doutor Leonardo? Eu diria que começa pelo próprio conceito de motivo fútil, porque não há uma demarcação entre esse motivo que exige uma maior reprovação e aquele motivo que seria o motivo simples, que também já exige uma reprovação, porque nós estamos falando, nesse caso, de homicídio. Então, o direito penal ainda não conseguiu, teoricamente, sustentar diversas correntes teóricas para explicar esses motivos. Ele vai precisar interagir com outros setores, como a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a sociologia, a antropologia, e tentar também modernizar um pouco, né? Porque nós estamos falando de conceitos da década de 30, da década de 40. Doutor Martinho, nesse sentido, eu pergunto, como que o juiz deve tratar o criminoso por impulso? O criminoso por impulso, o juiz leva em consideração essa questão de se é por impulso ou não, é justamente na fixação da pena. Lá no artigo 59 do Código Penal, estão lá fixados os parâmetros, as circunstâncias que o juiz deve levar em consideração para a fixação da pena base. E é justamente aí que o juiz vai verificar se, na questão da culpabilidade, se a ação ela merece maior ou menor reprovabilidade.
Veja agora mais dados de crimes de impulso e por motivo fútil no Brasil. Já informamos sobre o Acre, com 100% dos crimes. São Paulo, 83%, Santa Catarina, 82%, Pernambuco, 50%, Rio Grande do Sul, 43% e Rio de Janeiro, 26%. Doutor Leonardo, curioso que o Rio, apontado como uma cidade violenta, tenha registrado 26% desse tipo de crime. Como que o senhor explica o caso do Rio? O Rio é muito interessante, né? Justamente por ser o estado onde há uma escalada de violência divulgada maior, né? Às vezes a gente também tem que ser justo com o Rio de Janeiro, porque lá se divulga tudo. Por haver lá também uma grande escalada de crimes relacionados ao tráfico de drogas, no meu contato com a Justiça do Rio de Janeiro, eu percebo que eles aprenderam também a mensurar isso melhor, tanto na droga quanto na violência. O estudo foi elaborado a partir de dados sobre homicídios remetidos por 15 estados e pelo Distrito Federal. A OAB também apoia a campanha. O presidente nacional, Alfir Cavalcante, disse que só o esforço de todos nós poderá afastar este tipo de ameaça à paz social e à segurança de todos. A fala do presidente nacional da OAB, doutor José Martinho, na opinião do senhor, pode significar que só o Estado não tem condições de resolver essa situação? Sim, o Estado sozinho não consegue. Isso já está mais do que provado. O que nós temos que entender é que o Brasil, na verdade, a sociedade é que tem também que se organizar e tem também que tem que se organizar e buscar uma solução para esse problema, junto até mesmo ajudando o Estado. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.